Atos capítulo 4, versículo de número 23. Talvez você não entenda porque vai estar um pouco fora de contexto, mas eu vou te explicar. Vai ser a continuação da onde paramos no domingo retrasado. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes, ou os povos, as pessoas, e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem, olha só, esse versículo é muito interessante, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verso 32. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, o que é isso? O apelido dele era Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, da tribo de Levi, natural de Chipre, país da onde ele veio, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Com a sua Bíblia aberta, como eu já havia dito, nós vamos analisar versículo por versículo. A nossa intenção é entender o que a palavra está nos tentando dizer. Qual era o propósito do escritor Lucas, que estava ali relatando esses acontecimentos? Qual era o propósito dele em escrever isso para um homem chamado Teófilo? Atos dos Apóstolos foi uma carta histórica escrita pelo historiador Lucas, que não foi apóstolo de Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Tem pessoas que acham que Lucas é um dos 12 apóstolos. Lucas não é um dos 12 apóstolos, ele não conheceu Jesus. Ele é um historiador que está pesquisando sobre a vida de Jesus e os primeiros anos da igreja, para então relatar isso para um homem chamado Teófilo. Então Lucas, ele está relatando aqui os primeiros anos da igreja, quando a igreja começou. Vou fazer um breve resumo para você aqui do capítulo 1, 2 e o 3 e o início do capítulo 4. No capítulo 1, o que acontece? Jesus, ele é levado aos céus. Jesus ressuscitou e é levado aos céus. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja começa. No capítulo 1, Jesus sobe. No capítulo 2, o Espírito Santo desce e a igreja começa. A igreja é inaugurada com 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, para então, esperando a descida do Espírito Santo, porque era uma promessa de Jesus. O Espírito Santo desce e eles são cheios do Espírito Santo, nascem de novo e eles começam a pregar o Evangelho. No capítulo 3, nós falamos em 2 mensagens sobre isso. Um coxo, ele é curado. Um homem que não podia andar, ele é curado. Ele estava sentado na porta do templo pedindo esmola,
porque naquela época a pessoa não podia fazer outra coisa a não ser pedindo esmola, nesse estado que ele vivia, não podia andar. Então ele estava na porta do templo, na porta do átrio do templo, não do templo, do átrio do templo. Uma outra hora eu explico o que significa, pedindo esmola. Veio 2 homens chamados Pedro e João, discípulos de Jesus, que iam para o templo orar, para o átrio do templo. Eles não entravam no templo, era o átrio do templo, para eles orarem. E aquele homem pediu, esperou receber uma esmola, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, e ele foi curado. Só que o que acontece agora? Os sacerdotes, os religiosos daquela época, eles se levantam contra Pedro e João, da mesma forma que eles mataram Jesus, que eles se levantaram contra Jesus. Jesus foi crucificado por causa da religião, a religião judaica se levantou contra Jesus, o Império Romano se levantou contra Jesus, então ele foi crucificado. Agora os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, aqueles homens todos, líderes religiosos dos judeus, eles agora vão começar a perseguir também os discípulos. E quem está aqui nesse texto? Pedro e João. O versículo que nós lemos, o versículo 23, é a continuação da história de quando esse coxo foi curado. Ele foi curado, uma grande multidão de pessoas se ajuntou por causa da cura. Aquele homem era coxo, não podia andar, e agora está todo mundo vendo que ele está pulando, louvando a Deus, e as pessoas se ajuntam para observar o que aconteceu com aquele homem. Será que é verdade que ele foi curado mesmo? E a Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade, ou seja, ele estava ali durante toda uma vida. Chegava de manhã e saía à tarde, pedindo esmola para sobreviver. Então aquelas pessoas viram que o milagre foi real, realmente aconteceu um milagre, e ajuntou uma grande multidão. E os discípulos estão pregando o evangelho para essas pessoas, na maioria judeus. Qual é a diferença judeu e gentil? Judeu é todo aquele que é descendente de Abraão, gentil é todo aquele que não é descendente de Abraão. Logo eu e você, nós somos gentios. A Bíblia divide o mundo em 2 classes de povos, judeus e gentios. Judeu descendente de Abraão, e gentil, todos que não são descendentes de Abraão. Logo eu e você somos gentios. Então quem estava aqui, o povo que estava ali era judeus estavam ali. E agora Pedro e João começam a pregar o evangelho, dizendo: olha, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram o Messias que vocês esperaram durante todo esse tempo, vocês mataram ele. Vocês são culpados da morte dele. Esses homens, Pedro e João, estão pregando e dizendo para eles. Mas esses homens estão revoltados, porque eles mataram Jesus achando que ia acabar com o negócio. Mas na verdade a morte de Jesus já era um plano estabelecido por Deus antes da criação do mundo. Vou tentar te explicar isso com mais detalhe depois. Aí nós chegamos no versículo de número 23. Diz que eles foram presos pelos religiosos. E agora no versículo de número 23, continua a história dizendo que agora eles são soltos. Aí volte para a sua Bíblia e você vai começar a entender agora o que foi que nós lemos. O versículo 23 diz que eles foram soltos. Os sacerdotes soltaram porque não tinha acusação contra eles. Qual era a acusação? Vocês curaram um coxo, essa é a acusação. Não tinha acusação contra eles. Então eles soltaram esses homens, e eles, diz o versículo 23, é solto eles, quem? Pedro. Eles foram soltos e foram para os seus. Quem eram os seus? Aqueles que acreditavam na mesma coisa, aqueles que comungavam da mesma fé. Eles voltaram para anunciar para eles o que Deus havia feito através da vida deles. Aí nós paramos a mensagem aqui no domingo retrasado, que é a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela entende o plano de Deus. Qual é a primeira coisa? A primeira lição é que eles desejavam estar unidos com aqueles que acreditavam também em Jesus. Não é bom estar junto com aqueles que acreditam na mesma coisa? É bom. Não é bom estar reunido com pessoas que gostam de fazer aquilo que você gosta de fazer? É bom. Não é legal se reunir com o pessoal do futebol porque você gosta de futebol? É legal. Não é legal se reunir com a galera que gosta de assistir um filme no sábado à noite? É legal. Não é legal se reunir com o pessoal do jiu-jitsu ou da academia? Porque é legal, porque gosta da mesma coisa. Eles voltaram para os seus, os mesmos que criam em Jesus, da mesma forma que eles criam, para relatar tudo o que havia acontecido. Essa é a primeira lição que nós falamos no domingo retrasado, e terminamos a mensagem aqui, e vamos passar para o segundo ponto. Mas antes eu quero que você entenda que a primeira coisa que acontece com um homem ou uma mulher, quando ele entende o plano de Deus, ele quer estar perto daqueles que também entenderam, aqueles que acreditam.
Aqueles que também esperam o Jesus que foi crucificado, que ressurgiu da morte, mas que prometeu que iria voltar. E nós aguardamos o retorno dele, porque assim como ele prometeu que iria ressuscitar, ele prometeu que iria voltar, e ele vai. E ele vai voltar. E a igreja aguarda, ansiosa, o retorno do seu Salvador, Jesus Cristo. Aí nós chegamos no versículo de número 24, versículo 25, que é onde está a segunda lição. Vamos na Bíblia? Sempre na Bíblia. Tudo que eu te falar aqui eu vou mostrar na Bíblia. Amém? Versículo de número 25. Vamos ler o 24 para não ficar fora de contexto. Eles voltaram e, ouvindo eles isto, quem? Os que receberam, Pedro e João, a igreja que estava ali, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, agora eles vão orar: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nela há. Aí chegamos no versículo 25 até o 28, aonde eu quero parar e conversar, falar com você. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisa vã. O que esse versículo quer dizer, pastor? Por que as pessoas se levantaram contra Jesus? Por que os povos se levantaram contra Jesus? Porque os judeus se levantaram contra Jesus, os romanos se levantaram contra Jesus, os gentios se levantaram contra Jesus. Deus deixou o seu trono de glória e veio a essa terra, caminhou nessa terra, veio para nos salvar, e os homens o mataram. Os homens o mataram. Jesus veio para salvar a humanidade e as pessoas daquela época o mataram. São pessoas ruins e más. Hoje as pessoas recusam Jesus também. As pessoas também recusam Jesus hoje. As pessoas também viram as costas para Jesus hoje. Não é verdade? Então elas não são muito diferentes de nós hoje também. Porque muitas vezes nós, eu e você, viramos as costas. Não ouvimos, não queremos viver segundo a vontade dele. Nós também fazemos. Então esse versículo diz que as nações, as pessoas, os povos se levantaram contra o Senhor. E o que fizeram? Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra. Aí ele vai dizer no versículo seguinte quem são eles. Levantaram os reis da terra e os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Quem? Jesus. Versículo 27, porque verdadeiramente quanto o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, escolhestes, se ajuntaram não só Herodes, que era governador daquela província, mas Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, e Herodes, governador da Galileia, com os gentios, aqueles que não são judeus, e o povo de Israel. Você notou aqui? Quem se levantou contra Jesus? Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus e os gentios. Todos se levantaram contra o Senhor Jesus. Aí o versículo continua. No versículo de número 28, e a gente para aqui para explicar. Para fazer, isso aqui é muito importante. Você precisa entender isso para você entender a profundidade da Bíblia. Olha só, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho, preste bem atenção, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Qual é a pergunta que surge na minha mente quando eu leio isso aqui? Peraí, Deus havia determinado que acontecesse exatamente daquele jeito. E agora? Como é que eu vou entender esse negócio? Deus havia determinado que acontecesse exatamente daquele jeito. Deu um nó na sua cabeça, como deu na minha também aqui? Sim ou não? Como assim? Deus determinou que Jesus morresse na cruz? Deus determinou que os gentios se levantassem contra Jesus? Deus determinou que os judeus se levantassem contra Jesus? Deus determinou que os reis se levantassem contra Jesus? Era a vontade de Deus que Jesus morresse na cruz? Era a vontade de Deus, não foi um acidente. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu sentia pena de Jesus. Alguém já sentiu pena de Jesus quando criança? Sabe por que mataram Jesus? Ó, quem mais sentiu pena de Jesus já? Aqui também. Ai, tadinho de Jesus. Ele veio para a cruz. Ele sabia que ele ia enfrentar a cruz. Ele veio para isso. Quando ele disse para os discípulos que ele iria ser crucificado, entregue aos pecadores, e que ele iria ressuscitar no terceiro dia, os discípulos disseram: isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum.
Porque os discípulos também não acreditavam nisso. Eles acreditavam que Jesus veio para reinar naquela época, para libertar Israel do jugo de Roma. Mas Jesus veio para a cruz, era um propósito de Deus. Porque se ele não tivesse morrido na cruz para pagar o preço dos meus pecados e dos seus pecados, nós estaríamos perdidos, sem salvação. Porque se você ou eu pensamos de alguma forma que seremos salvos pelos nossos méritos, você está equivocado. Porque não seremos salvos pelos nossos méritos, seremos salvos se crermos naquele que tem todo o mérito, Jesus Cristo. É Ele que fez tudo, é Ele que pagou o preço dos meus pecados. Sobre Ele na cruz foi derramado o castigo que era para vir sobre mim, que era para ir sobre você. Todos os seus pecados, passados, presentes e os que você ainda vai cometer, foi castigado em Jesus. Você consegue entender isso? Em Jesus. Ele pagou todo o preço, por mim e por você. Então não foi um acidente. O texto está dizendo assim, para fazer, em versículo 28, tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado. O que acontece quando um homem e uma mulher entendem o plano de Deus? Vamos entender? A pessoa compreende que Deus jamais perde o controle da história. Por que você acha que Deus perdeu o controle sobre a sua vida então? Por que às vezes você diz, Deus esqueceu, Deus não está vendo, existe alguma coisa que Deus não pode ver? Não, Deus pode ver todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus não perde o controle nem por um segundo da história da humanidade, Deus não perde o controle nem por um segundo da história da sua vida. Não cai uma folha da árvore se Deus não estiver atento e sabendo daquilo, e sendo permissão de Deus. A Bíblia diz que Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo existe na sua cabeça. Quem é que pode saber isso? Somente Deus. Ele pode perder o controle? Não. Tem como brincar de esconde-esconde com Deus? Não, porque os seus olhos estão em todos os lugares. Deus, a primeira coisa, a segunda coisa que nós compreendemos quando entendemos o plano de Deus é que Ele não perde o controle da história. Ele está no controle, Ele está na direção, Ele está controlando tudo, cada detalhe que acontece, Ele está exatamente no controle. Mas existe uma coisa muito importante: nós somos livres. Nós somos livres e responsáveis pelas nossas escolhas. Você compreendeu isso? Nós somos livres. Pega a sua Bíblia, 11 de Mateus, versículo 28. Vamos na Bíblia. 11 de Mateus, versículo 28. Vinde a mim, Jesus está dizendo, é um convite. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que não anda assim? Todos nós. Fardo da vida, as dificuldades da vida, preocupação, fardo pesado. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu quero compartilhar com você aqui? Que nós somos responsáveis. Ele convida, Jesus convida, vinde. E nós somos responsáveis de dizer, vou ou não vou. Deus tem o controle de todas as coisas? Sim, mas eu sou livre. Eu sou livre e responsável pelas minhas escolhas, responsável pelas minhas atitudes, ir ou não ir. Deus sabe se eu vou, sabe. Deus sabe se eu não vou, também sabe. Ele conhece a sua decisão. Ele diz nos Salmos, o salmista dizendo, antes que a palavra venha na minha língua, o Senhor já sabe. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas eu acho maravilhoso demais. Por isso que eu amo estudar a palavra de Deus. É muito profundo quando você entende isso. Como é que você pode pegar Deus de surpresa? Como é que você pode surpreender o Senhor? De forma nenhuma. Porque Ele sabe tudo, todas as coisas. Lá em Isaías, esse versículo eu te garanto que você vai levar uns anos para entender ele. Isaías 46, versículo de número 9. Vamos na Bíblia? Sempre na Bíblia. Isaías 46, versículo de número 9. Querido, só acredite no que está na Bíblia. Amém? Isaías 46, versículo 9. Isaías capítulo 46, versículo 9. Vamos ler juntos.
Eu vou te mostrar um versículo aqui muito interessante. Deus está falando aqui, ó. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, eu sou Adonai, eu sou o Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante. Deus está dizendo, eu sou único, não há ninguém. Aí ele vai mostrar no versículo 10 por que não há ninguém semelhante a ele, que anuncia o fim desde o princípio. Como é que é isso? Olha só, Deus está dizendo assim, ó, ele anuncia o fim desde o... Como é que é possível isso? Deus está dizendo, eu digo como a história vai acabar antes dela começar. É tremendo esse Deus ou não? Existe alguém semelhante a ele? Ele está dizendo assim, ó, eu só vou começar o negócio depois que eu terminar. Eu só vou começar depois que eu terminar. A gente começa e depois termina. Ele termina, depois ele começa. O que é que Deus está dizendo aqui? Que Ele está no controle da história. Olha só, eu vou terminar o versículo. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, e o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, eu estou no controle. Deus sabe como a história termina. Deus sabe como a minha história termina. Deus sabe o dia da minha morte. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Todos os meus pensamentos que virão na minha mente amanhã, Deus sabe tudo. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Vamos folhear a palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, Romanos, depois de Atos, capítulo 11 e o versículo de número 33. O que é que nós vamos aprender nessa leitura aqui? Que quando nós compreendemos que Deus está no controle, quando nós compreendemos que nós precisamos entender a vontade de Deus, nós entendemos que o plano de Deus nos leva a uma vida de oração. O plano de Deus nos leva a uma vida de oração. O que Paulo está escrevendo aqui no versículo 33, do capítulo de número 11 de Romanos, é exatamente o que nós estamos falando para você aqui. Paulo ficou aterrorizado com o tamanho do entendimento de Deus, com a profundidade da compreensão de Deus, como que Deus é infinitamente maior e superior a todos nós. Vou te contar algo interessante, eu já vou ler aqui. Sempre que eu venho aqui para a igreja, eu venho por esse lado aqui, que é mais perto. Minha casa é aqui no fundo, eu venho por esse lado. E esses dias eu passei aqui à noite e olhei para o céu aberto, estrelado. Como a gente valoriza o sol, né? Quando a gente passa 15 dias de frio sem ver o sol, a gente valoriza, né, o céu aberto. E eu vendo o céu aberto, as estrelas, era noite, tá? Não tinha sol. Era noite. E eu olhei para cima e fiquei observando aquilo, analisando. Você já parou para olhar o céu à noite? As estrelas? Quem é que fez tudo isso? Né? Fantástico analisar essas coisas. Senhor, eu nunca saí aqui da terra, possivelmente nunca vou sair, para depois que eu morrer. Eu creio que eu vou sair, vou para o céu. Mas eu nunca saí daqui. Eu me lembro que até os meus 18 anos de idade, até os meus 17 anos, 17 anos, eu nunca havia saído da cidade que eu nasci. Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Eu só conhecia Aquidauana e Anastácio. Aquidauana e Anastácio. São duas cidades vizinhas, divididas pelo rio. Duas cidades, Aquidauana e Anastácio. Só conhecia as duas. Nasci ali, conheço tudo aquele lugar. Só que eu nasci naquele pedacinho de terra e eu nunca havia ido 100 quilômetros mais para frente ou mais para trás, eu não conhecia outro lugar. E às vezes nós passamos toda uma vida num lugar só, não é verdade? Passamos toda uma vida num lugar só. Maravilhoso, que coisa boa. A gente não tem noção de o quanto é grande o nosso estado, o nosso país, os continentes e o planeta. Isso é muito grande. Só que quando você compara com o universo, a terra desaparece. Já parou para pensar nisso? Quem está lá fora? Será que tem Deus mesmo lá? Não é errado questionar. Eu gosto de compartilhar com os irmãos que a gente faz discipulado em toda a igreja. Não é errado questionar. Eu preciso questionar. Eu quero conhecer a palavra. Ah não, você tem que acreditar cegamente. Não, eu preciso analisar a Bíblia. A fé não é algo irracional. A fé é racional. Eu quero conhecer a palavra, eu quero estudar, eu quero me aprofundar, eu quero fazer o máximo possível para ter conhecimento sobre essas coisas e analisar. Será que faz sentido? Será que faz sentido? Será que realmente existe um Deus? Eu já me questionei.
Eu já me questionei. Será que tem alguma coisa lá fora? Tem. Eu te garanto que tem. Deus está no controle de todas as coisas. Existe um Deus observando o nosso culto hoje aqui, recebendo o nosso culto. O único Deus. Não há ninguém semelhante a Ele. Aí é isso que Paulo vai falar aqui quando ele escreve no capítulo 11, versículo 33 de Romanos. Ele diz assim, ó: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem é que consegue compreender? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Com certeza não foi eu, nem você. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Ó Deus, eu vou te dar aqui, e depois, eu sei que eu vou dar primeiro para o Senhor, abençoar o Senhor, porque afinal de contas o Senhor é Deus, e eu sou o Josias, então eu vou abençoar o Senhor, depois o Senhor me devolve. É isso que Paulo está dizendo. Quem é que deu para ele primeiro, para depois querer alguma coisa de troca ou de volta? Versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Bem forte, bem forte. Não há ninguém semelhante a ele. Ele está no controle, a sua vida está no cuidado do Senhor. Então, fique tranquilo. Diga assim, eu vou ficar tranquilo. Bate no peito assim, eu vou ficar tranquilo. Não vou me apavorar, não vou me estressar. Deus está no controle. Amanhã as portas vão se abrir e eu vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida. Amém? Continuando então, nós lemos até o versículo de número 30. Versículo, Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Vai lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazer discípulos é responsabilidade de cada um daqueles que compreende o plano de Deus. Ou seja, é minha responsabilidade como alguém que compreendeu isso, levar isso às pessoas. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Pode ir procurando na Bíblia enquanto eu falo. Procure lá, Mateus 28, versículo 19. Aí eu vou pedir para alguém ler. Mateus 28, versículo 19. Jesus disse isso para os discípulos: agora que vocês compreenderam, agora vocês vão e falem para todo mundo. Não foi isso que Jesus disse? Foi. Agora que vocês compreenderam que eu sou o Messias, que eu ressurgi ao terceiro dia, que eu morri na cruz para pagar o preço dos seus pecados, agora vocês, discípulos, vão e espalhem isso no mundo todo. Eles fizeram isso? Fizeram, porque nós estamos aqui, reunidos no nome de Jesus. Senão você não estaria aqui. Qual o motivo de estar aqui? No templo, na primeira igreja batista. Quem achou Mateus 28, 19, pode ler para mim, corajoso aí. Jesus disse: ide, fazer discípulos, ensine o evangelho, ensine a palavra, ide. Só que no original, a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. E no original, essa palavra ide, ela está, deixa eu ver se eu lembro da aula de português, ela está no gerúndio. Tem algum professor de português? Gerúndio. Gerúndio é quando é um ato contínuo, né? Estou cantando, estou falando, o verbo está no gerúndio. Eu lembro da conjugação de verbo ainda, viu? Então o texto, a palavra ide no grego está no gerúndio. Ou seja, não é ide, é indo. Jesus disse: olha, indo, ato contínuo, eu estou indo, pregue o evangelho. Não é ide lá na África e pregue o evangelho para eles. Não é só isso. No original o sentido é: enquanto você vai, você prega. Enquanto você vai, você anuncia. Enquanto você vai anunciando. É esse o sentido do verbo no original no grego. Está no gerúndio. Enquanto você vai, você prega. Enquanto você trabalha, você fala de Jesus. Enquanto você está reunido com a sua família, você fala de Jesus para os seus filhos. Porque a fé dos seus filhos, quem vai moldar é você, pai. Ele vai copiar a sua fé, ele vai copiar o que você acredita. O que você faz, o seu filho vai olhar para você, ele vai observar você, ele vai copiar você.
Não é verdade? Ele vai copiar você. Mãe, a sua filha vai te copiar. Filho, pai, o seu filho vai te copiar. Tudo que você, pai, fala para sua esposa, que o seu filho vê, que não agrada a Deus, que entristece ela, que é ruim, seu filho está vendo. Tudo que você, mãe, fala para o seu esposo, que é ruim, que não é legal, sabe quando a panela voa, os pratos criados, aquelas coisas todas? O filho está vendo, o filho está olhando, ele está observando. Então é minha obrigação, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou vivendo a minha vida, pregar o evangelho. Na minha casa, principalmente, aos meus filhos. Uma certa criança chegou no pai e disse assim: pai, o menino chegou no pai e disse: pai, eu quero ser um bom esposo para minha futura mulher, assim como o senhor é para minha mãe. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Agora, imagine se não fosse, o que o filho ia dizer? Igual o senhor eu não quero? Não quero ser. Aí tem a história do menininho que todo mundo conhece, que ele chegou na igreja e falou: pastor, deixa a gente vir morar na igreja. Aí o pastor falou: mas por que, filho? Ele falou: porque na igreja o papai e a mamãe se dão tão bem. Em casa os dois é só o sangue do cordeiro. Criança é verdadeira, irmão. Criança é verdadeira, não é verdade? Criança é verdadeira, criança fala a verdade. Enquanto eu vou, eu prego. Enquanto eu vivo, eu prego. Enquanto eu estou no trabalho, eu prego. E muitas vezes com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha maneira de proceder, eu prego mais do que com palavras. Não é verdade? Aí a história continua. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo de número 25, nós já lemos aqui. Eu só quero voltar aqui e compartilhar a quarta coisa que acontece quando alguém compreende os planos de Deus. A terceira eu não falei. Quando alguém compreende os planos de Deus, essa pessoa ela deseja fazer parte deste plano. E deseja levar outras pessoas a compreender também. Porque o plano de Deus é para você. O plano de Deus é para mim, para nos salvar, para nos resgatar da maldição que Adão nos colocou. Porque ele foi o primeiro da raça, desobedeceu a Deus, e nós nascemos separados de Deus. Então Deus arquiteta um plano antes disso acontecer, antes da criação do mundo, estava tudo pronto o plano dele, está lá em Apocalipse 17:8, para que esse plano insere eu e você. Jesus vem e paga o preço que era para eu pagar, e não tinha como eu pagar, porque eu não sou santo como Jesus é, não somos. Jesus era puro, santo, não tinha pecado, e tinha que ser um cordeiro puro e santo, sem pecado, para receber a punição dos nossos pecados. Punição essa que ele não merecia. Eu estou neste plano, o plano é para você, só que eu sou responsável em dizer sim ou não, desejar estar inserido ou não. Você note, eu falo sempre aqui, nunca foi uma religião o plano de Deus. Amém? Nunca foi uma religião. Você não vai ver nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento Deus dizendo assim, você precisa ser religioso, você tem que fazer parte da religião tal. Deus não criou. Nem para Abraão, Deus prometeu para Abraão uma grande nação. E Jesus disse quando ele começou seu ministério: arrependei-vos, porque é chegada a vós uma nova religião. É isso? É chegado o quê? O reino dos céus. O reino dos céus. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo precisa ser um estilo de vida. Um estilo de vida com o Senhor. Enquanto eu vou, enquanto eu caminho, enquanto eu vivo, eu tenho uma vida de relacionamento com o Senhor. Eu procuro viver segundo a vontade dEle. Eu procuro conhecer a vontade dEle. Eu quero fazer parte deste plano. Eu quero. Quarta coisa que acontece quando alguém compreende o plano de Deus: ele compreende o poder da oração. Porque do versículo 25 até, lá voltando em Atos, tá? Atos capítulo 4, versículo 25 até o 31, o que eles estão fazendo é orando. Eles voltam, Pedro e João voltam, viva a história, Pedro e João voltam para onde estão os irmãos, onde está reunida a igreja, não igreja templo, igreja pessoas são a igreja, amém? As pessoas estavam reunidas ali, não havia um templo como este, eram as pessoas, a igreja, as pessoas estavam ali, e eles voltaram, anunciaram o que Deus havia feito. Eu imagino Pedro falando assim: olha rapaziada, olha lá, Jesus curou o coxo, aquele coxo que estava na porta do templo, Jesus curou ele, e os sacerdotes prendeu a gente, queriam bater na gente, mas não tinha prova contra a gente, e tiveram que soltar a gente. Nós chegamos aqui agora, estamos contando para vocês o que Deus fez. Aí eles se reúnem para
orar, agradecer a Deus. Quando eu compreendo o plano de Deus, nasce em mim um desejo profundo de orar. Eu entendo o poder da oração. Está difícil? Está passando por luta? Está passando por dificuldade? Dobre os seus joelhos. Busque a Deus. Não. Eu vou lá naquele cabra famoso lá, porque ele tem uma intimidade com Deus, ele vai orar e falar com Deus para mim. Por que você não ora e fala com Deus? Você tem acesso a ele. Não vou lá, pastor Josias vai orar e eu vou orar por você, sem dúvida nenhuma. Mas você também pode orar. Você também pode orar. Você tem acesso a Deus. No Novo Testamento nós temos o sacerdócio universal. O que é isso? Todos nós temos acesso a Deus. Eu não preciso de um homem ou de uma mulher ou de uma instituição. Eu tenho acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ele é a ponte que liga o Josias a Deus, Jesus. Só que tem que marcar horário? Não, a hora que você quiser. Que hora que a fila é menor? De madrugada? Não, a qualquer momento que você dobrar o seu joelho para falar com Deus, Ele vai sempre te ouvir. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos para o encerramento então. O resultado da oração é o quê? Versículo 31, vamos ver? Atos capítulo 4, versículo de número 31. Qual é o resultado da oração? Alguém pode ler para mim? Qual é o resultado da oração? Resposta de Deus. Quem é que fez mover o lugar? Deus. O resultado da oração é sempre resposta de Deus. Amém? O resultado da oração é sempre resposta de Deus. Ore mais. Tire tempo com Deus. Que hora que você acorda? 7? Acorde 15 para 7. Ore 10 minutinhos. Ore 15 minutinhos. Fale com Deus. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia, pratique a palavra. Procure entender a palavra. E você terá uma vida relacional com Deus. A última lição, versículo 32 a seguir. Nós encerramos. O versículo 32 até o 37 que nós lemos, vamos encerrar aqui. O que acontece, pode ficar no texto aí que eu já vou ler para você. O que acontece quando o homem compreende o plano de Deus? Ele passa a se preocupar com as pessoas. Ele percebe que as pessoas são importantes. Vamos ler o texto? Para você não falar que é o pastor que está dizendo. O texto está dizendo, olha lá. E eram um o coração e a alma de toda a multidão dos que? Eles eram um. Unanimidade. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Aí ele continua. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, vendiam e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Guarde isso aqui, porque domingo que vem nós vamos continuar no capítulo 5, e vai ser a continuação disso. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí o versículo 36 fala sobre José, que tinha o apelido de Barnabé, levita natural de Chipre, diz que ele vendeu uma herdade, foi e também distribuiu entre os irmãos. Pastor, eu preciso fazer isso hoje, preciso dar tudo que eu tenho? Claro que não. Tem gente que diz, dá tudo que você tem, porque Deus vai te dar em dobro. Não é verdade. Tá? Cuide do que você tem, pede para Deus abençoar, contribua com a obra de Deus, sem dúvida nenhuma, mas você não precisa dar tudo. Mas está escrito aqui que eu tenho que dar tudo. A igreja primitiva, eles achavam que a volta de Jesus ia ser daqui a pouquinho, daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. Todas as gerações após Jesus esperavam a volta de Jesus. Paulo disse assim, nós os que estivermos vivos, ele estava dizendo assim, eu vou estar vivo quando ele voltar. Cadê Paulo? Paulo morreu. Então todas as gerações esperam a volta de Jesus. E nós esperamos agora. Mas pode ser que ele leve 10 anos, 15 anos, 20 anos ainda, não sei. Mas eu garanto para você que os sinais que nós vemos apontam para a volta de Jesus muito breve. Muito breve. Então qual que é a lição que a gente pode extrair desse texto aqui? É que quando você compreende o plano de Deus, você se preocupa com as pessoas. Você já percebeu como que a gente não está nem aí para as pessoas? Eu estou preocupado com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa e o resto que se exploda.
Não é assim a filosofia do mundo, se você for analisar? Cada um para si, Deus que se vire com cada um deles. É assim. Só que quando eu compreendo esse plano de Deus, quando eu entendo o que Deus fez por mim, quando eu entendo que Ele se entregou por mim, quando eu entendo que Ele me ama dessa forma, eu também quero passar esse amor para outras pessoas. Eu me preocupo com as pessoas. E a maior prova de que um cristão está preocupado com as pessoas é quando ele faz isso aqui. Ele ora pelas pessoas. Ele ora pelas pessoas. Para Deus abençoar, para Deus abrir as portas, para Deus conduzir a pessoa ao conhecimento do Evangelho, conhecer que não é uma religião que salva, mas é Jesus que salva. Eu preciso compreender isso. E quando é que eu compreendo isso? Quando eu compreendo o plano de Deus, eu faço parte desse plano, eu preciso compreender isso, eu preciso estar inserido nisso. Aí quando a gente vai para a Bíblia, lá no início, no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 9, vai lá, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 9. Lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Quem achar, leia por gentileza. Olha o que Deus perguntou para Caim. Caim foi e matou o irmão dele, Abel. Primeiro homicídio, pensa no irmão, né? Foi lá e matou o irmão. Aí Deus chegou e disse, cadê o seu irmão Abel? Ele disse, por acaso eu sou cuidador do meu irmão que se lasca para lá. Ele havia matado o seu irmão. Infelizmente, esse tipo de filosofia, a filosofia de Caim, está espalhada no mundo. Cada um para si, Deus para todos. Se você é meu irmão, eu preciso me preocupar com você. Se nós fazemos parte da mesma família, quem aqui é filho de Deus? Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Ou seja, se isso é verdade, eu preciso me preocupar com essa pessoa. Com os problemas dela, o seu problema é o meu, a sua luta é a minha, a sua dor é a minha. É assim que o mundo vive? Não. Mas é assim que eu preciso viver quando eu compreendo o plano de Deus. Aí eu termino aqui com esse texto que eu acho maravilhoso. Versículo 24 do capítulo 4 de Atos. Olha só. A palavra aparece assim, o verbo fizeste. Os discípulos, eles dizem assim, Deus, tu fizestes. Olha a compreensão que eles tinham de Deus. A compreensão que eles tinham é, Deus, tu fizeste todas as coisas. Aí, eles dizem, logo tu és o Criador. No versículo 25 ele diz assim, dissestes, Deus falou para Davi, ou seja, é um Deus que se revela, é um Deus que fala, é um Deus que quer falar com você, quer se revelar para você. E o versículo 28 diz que Deus havia predeterminado todos os acontecimentos. Então é um Deus criador, é um Deus que se revela, é um Deus que está no controle da história. É um Deus criador, é um Deus que fala com você, que deseja falar com você, que deseja se relacionar com você, e um Deus que controla a sua vida, a história. Ele está no controle e na direção. Pastor, então por que tanta coisa ruim acontece? Vai ficar para outro sermão, tá? O que eu faço então? Se eu entendo que tudo está no controle de Deus, eu preciso decidir se eu quero fazer parte desse plano. Vamos refletir sobre isso? Vamos estar em pé? Vamos cantar uma canção?